Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu sou o Fred e esse aqui é o CAI Convida. O CAI Convida vai ser um podcast com o intuito de mostrar para as pessoas uma noção de como foi a carreira de certas pessoas, seja do ensino médio até o mercado de trabalho. E qual é a diferença de você escolher certa graduação e você seguir certo caminho, dependendo dessa graduação ou não. O entrevistado de hoje vai ser o Luiz Flávio. Ele é um professor no cursinho junto comigo e ele vai estar presente em algum dos podcasts dessa edição. Pode falar com a gente, Luiz Flávio? Fala pessoal, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência. É super legal, uma honra estar aqui nessa primeira edição, compartilhando um pouquinho da minha história. Espero que seja um pouco esclarecedor para vocês também, que eu consiga dar alguns insights aí para quem está nessa dúvida, né, nessa jornada aí de busca vocacional, para entender, poxa, qual que é o sentido, né, para a minha carreira, quais vão ser as escolhas que eu vou fazer. E é isso, pessoal. Espero que seja proveitoso aí para vocês. E obrigado pelo convite, Fred. Tamo aí. Na verdade, a ideia foi sua. Mas, então, Flávio, conta um pouco pra gente como foi. Como é a sua vida, aonde você tá agora. E começando contando pra gente aonde você está agora. Pra depois a gente entender qual foi seu caminho até lá. Boa, beleza. Bom, hoje eu trabalho como gerente de contas na Google Brasil. Trabalho específico com um produto que chama Google AdMob. E dando um disclaimer também, apesar de de eu ter essa experiência lá, hoje eu estou trazendo a visão do Luiz, né, uma visão pessoal aqui, não tem nada atrelado à empresa, né, nada oficial nesse caso. Então é muito mais a minha experiência pessoal, né? Então, o que eu faço, né, no dia a dia? Só comentando rapidinho. Eu ajudo aí empresas de aplicativos aqui no Brasil a crescerem seus negócios aí com monetização, com a demanda de anunciantes que a gente tem aí do Google, né? Então, falo com bastante desenvolvedor aí e é muito legal, né? Eu sempre gostei de tecnologia e mal imaginava que ia começar caminhando por esse caminho, né? Mas vamos lá, agora dando um passo para trás. Antes de fazer o estágio, né, nessa área também, e de estar trabalhando com tecnologia, eu fiz graduação, fiz engenharia aeronáutica na USP de São Carlos, e eu entrei lá em 2015, eu formei em 2019, foi assim uma experiência sensacional que me marcou muito. Mas ela foi, quando eu olho até um pouco para trás, na época do ensino médio, assim, até o final do ensino fundamental, foi quando eu estava entrando nessa etapa aí de escolher faculdade, de escolher curso, foi completamente diferente assim do que eu imaginava, né? Então, até nesse final aí de ensino médio, aliás, de ensino fundamental, eu tinha um professor aqui da UNIFEI que infelizmente faleceu, mas era o Chico, ele dava aula pelo Rotary Club, e meu pai conheceu ele no clube e ele sempre comentava com meu pai, olha, se o Luiz for estudar lá comigo, no cursinho que eu dou aula no Rotary e tal, na área de exatas, ele pegar desde o começo do ensino médio, ele vai conseguir passar no ITA e tal, né? E, poxa, eu não tinha nenhuma perspectiva, assim, de, poxa, o que eu quero fazer e tal. E, de repente, já me passaram um puta desafio, né? Que era pegar um vestibular muito competitivo e já tinha toda uma visão de carreira, já cogitava na época seguir carreira militar, tudo, né? E falei, caramba, né? Que interessante, tipo, acho que faz sentido para mim arriscar um negócio assim fora da caixa, né? Eu achava muito legal, gostava disso. E aí foi, né? Chegou no segundo ano do ensino médio. No primeiro ano eu já meio que estava terminando de lapidar essa ideia. E no segundo ano do ensino médio comecei nesse cursinho, né? Estudando com ele e tal, principalmente fazendo um reforço em exatas mesmo, então aprendendo coisas aí mais à frente, né? Do que eu estava vendo na aula, no ensino médio. E aí depois o que aconteceu, acho que vai ser papo aí pra gente ir conversando hoje, né? Mas legal, nunca tinha parado pra pensar também pensando de frente pra trás. Né? Eu acho que é mais legal a gente... Então, mas essa foi uma pegada, que é uma visão que eu pensei. Ao invés de a gente fazer a trajetória linear do começo ao fim, ia ser mais legal a gente também trabalhar do fim ao começo, porque pega um negócio totalmente diferente. Mas falando assim, eu acho até legal um ponto que pra gente tocar hoje, que é uma coisa que pega muito pra galera que tá tentando entrar no vestibular, quer fazer o vestibular pra entrar na faculdade em si, é que, por exemplo, quando eu fiz 2 anos de engenharia química, né? E quando eu fui entrar na engenharia química, eu tinha cabeça, tipo, vou entrar na engenharia química, ou vou ser professor da uma matéria de engenharia química, ou vou trabalhar na indústria como um engenheiro químico.
Só que hoje eu até mudei de curso e hoje eu não penso em seguir na engenharia. E eu acho muito legal a gente falar sobre você estar trabalhando no Google agora, nessa parte que não tem nada a ver com a sua engenharia, que no caso foi engenharia aeronáutica, e como que as pessoas têm essa opção, sabe? A gente pode saber que a gente pode fazer graduação em uma coisa, mas atuar profissionalmente em outra coisa que não tem nada a ver com o curso que você inseriu no começo. Esse ponto é muito importante, o Fred. Foi olhando agora, né, depois de ter passado pela graduação e ter ido cursar, né, numa universidade que tem renome e tudo, eu entendo um pouco mais por que essa coisa, às vezes, de um carimbo diferente no currículo pode mudar alguma coisa, né? Não é pelo carimbo em si, de, poxa, fiz ITA, fiz USP, fiz tal curso, engenharia A, B ou C, mas antes eu pensava muito que era essa linha do status, né? Então, poxa, é um carimbo, vou sair empregado, né? Muito comum quando a gente ia vestibulando imaginar assim, não, vou escolher uma universidade de ponta, porque depois eu vou escolher onde eu vou trabalhar e tudo mais. Infelizmente, eu entrei pensando que ia ser assim, mas já não estamos pegando Sim, mais essa época. inclusive, no meu ensino médio, não sei se com você foi assim, tinha professor que falava, se você quiser fazer faculdade, tem que ser só de renome, não sei o quê. E ficava xingando o aluno que ia mal ainda, uma pressão gigante para fazer nessas instituições com nome maior, sendo que no final a visão que a gente tem é muito deturpada, sabe? Eles fazem de tudo para acabar indo pro lugar e não tem nada a ver. Exato, e aí tem várias formas de a gente olhar isso, né? Pode olhar que algumas têm mais nome, aí tem a outra rixa também de faculdade pública, faculdade particular, principalmente no lado de exata, de engenharia, o pessoal fala bastante. E uma coisa para mim que pesava para eu escolher mais alguma universidade que tinha mais nome, eu acompanhava, meu pai ele trabalhava na Elibras aqui em Itajubá na época, né, produtora de helicópteros, e eu acompanhava a vida dele assim no trabalho, né, sabendo que, poxa, tem período de crise, tem período que não tem crise, e o nível de estresse dele ia oscilando em paralelo com essa oscilação do mercado. E uma coisa que me impulsionava muito era, caramba, eu quero me posicionar lá na frente no mercado de uma forma que eu não fique dependendo se o mercado tá bom ou ruim para eu ter um emprego, sabe? Então, como é que eu crio essa proteção contra a insegurança, né? Acho que é uma forma de falar isso, né? Tem um autor que fala esse conceito com outro nome que chama antifrágil, né? Como que é o Nassim Taleb. Então, como é que eu me posiciono lá dessa forma que eu não fique dependendo das oscilações do mercado para acessar, né? Para ter um emprego que eu quero. Então, isso era uma coisa que eu sempre trouxe comigo e é Mas você curioso tinha, estar perdão, lembrando. interromper, você tinha isso, tipo, esse pensamento desde o ensino médio, antes até, ou foi algo que se desenvolveu mais na faculdade? Isso, na hora de escolher o curso, principalmente na época do vestibular, isso contava muito para mim, sabe? Para mim fazia muito sentido. Eu me justificava assim, poxa, eu não quero fazer, por exemplo, Unifei, igual meus colegas, a maior parte dos meus amigos vão fazer, porque eu queria fazer alguma coisa diferente, principalmente pensando lá na frente, sabe? Eu queria ter um Justamente por essa pouco. pressão de você vai escolher emprego. Exato, eu queria ser um profissional assim, versátil, essa é a palavra que eu estava esquecendo lá atrás. E aí, nessa época, eu já estava, na época do ensino médio, né, eu já estava procurando assim, poxa, engenheiro aeronáutico formou no ITA, está trabalhando com o quê? Aí eu via cara que era tipo diretor na P&G, sabe, trabalhando como executivo, nada a ver com a área de engenharia, e eu falava, meu, é isso que eu quero, porque eu sei que se esse profissional, né, que ele se formou numa escola, num curso X, ele está trabalhando numa outra área que não tem nada a ver, ele tem habilidades, então, que permitem ele se posicionar dessa forma, né? É exatamente isso que eu quero. E aí, foi, né? E só fechando aquele ponto que a gente começou a falar, que era, poxa, se o nome da universidade conta ou não conta, né? Essa visão de, poxa, o carimbo no currículo vai fazer diferença, pelo menos hoje, do que eu já vi no mercado, não está fazendo mais diferença nenhuma, sabe? O que conta mais é a história que você tem para contar, né? Aquele famoso storytelling, né? O jeito de contar mentirinha. Isso. Tem várias formas de interpretar, mas eu gosto muito de imaginar a época da universidade como uma época que você tem várias vivências, né? Você tem centro acadêmico, empresa júnior, competições, tudo mais. Isso tudo vai construindo a sua bagagem, né? A história que você vai contar depois, porque eu acho que a gente chegar depois e querer contar uma história que a gente não viveu, tipo, é incongruente, né? Então, Sim. a gente não vai conseguir ir para frente no processo seletivo nesse caso. Então, nessa etapa da universidade, onde você cria essa consistência para vender sua história, para começar a acessar o mercado de trabalho, né? Mas só para fechar, então, essa parte
do carimbo, né? Eu vejo que o carimbo não conta no currículo, mas uma coisa que conta muito e que eu vejo que é mais fácil a gente ter nessas universidades que estão mais próximas aí de São Paulo é o networking. É a gente ter mais visibilidade do mercado de trabalho lá em São Paulo, simples por causa de distância, né? Elas já são mais próximas lá, de lá, e profissionais que já formaram nessas universidades que são próximas, boa parte deles está lá em São Paulo também, né? E eles já conhecem a escola que eles formaram, então com certeza eles vão querer trazer gente de lá, né? Sim. Então, isso é muito curioso. Eu estava lendo um livro esses tempos que chama A Idade Decisiva, né? Que é uma psicóloga que ela fala muito que a idade, a faixa de idade, né, que vai definir sua vida depois dos 30, né, depois dos 50 anos, toda a sua carreira, tudo, é exatamente nessa época, entre os 20 e 30 anos, e no aspecto profissional, uma das coisas que mais vai contar não é as pessoas que você já conhece nos seus 20, seus 25 anos, mas é quem você vai conhecer depois, sabe? Então, você cair numa experiência assim que você ainda não conhece ninguém, mas que você vai ter que fazer um network e tal. Uhum. Hoje eu vejo isso como um ponto mais positivo, sabe? De você acessar essas universidades aí e fazer esse networking Sim, lá, justamente sabe? networking. Mas hoje em dia também a vantagem que a gente tem é acabar tendo justamente que o networking é muito fácil hoje em dia. Com rede social, LinkedIn, por exemplo, a gente acaba tendo contato com todo mundo e o final é profissional. Lógico que com sendo da mesma instituição que a pessoa, já tem um certo carinho, um afeto, só por vocês terem feito a mesma instituição. E acaba contando isso também, acredito eu, né? Mas, a gente olha. Esse ponto é importante. Se você for uma pessoa que já está antenada, já está querendo descobrir as possibilidades que você vai conseguir acessar com a faculdade e com o curso que você escolheu, talvez isso não conte tanto, né? Porque é igual você comentou, né? Hoje está tudo muito mais acessível, mas eu vejo que o processo fica mais fácil porque a questão de você olhar para o lado e ver pessoas, ver uma ou duas pessoas que estão com a mesma mentalidade que a sua, isso já ajuda, entendeu? Você consegue trocar figurinha de experiência profissional, tudo. Então, esse ponto eu vejo como muito positivo de você escolher uma universidade assim, né? Então, curiosamente, eu vejo que, só para fechar esse ponto inicial, então, que essa questão de você querer escolher uma universidade diferente, né, às vezes que você ouviu falar um pouco melhor, não é, talvez o carimbo dela não vai contar para você lá na frente, mas o que vai contar mais vai ser as pessoas que você vai conhecer e as experiências que você vai ter nessa universidade, né? Uhum. Então, um pouco contra-intuitivo, mas Sim, é não, com curioso, né? certeza. Eu tava falando, né, pra você antes de gravar o podcast, inclusive, que eu sempre gostei de entrar em projetos na faculdade também. Aí eu não cheguei a contar pra você, esses dias eu tava fazendo a contagem das horas, e tipo, eu tenho 2.000 e poucas horas de graduação feita, e de projeto especial eu tenho 4.000. Já tô formando em projeto especial. Mas, então, é uma coisa muito bacana que eu inclusive falo pros alunos durante a aula, que quando entra na faculdade, nem pensando agora em termos de mercado de trabalho, óbvio, mas pensando em termos de crescimento pessoal, eu acho que entrar nesses certos projetos da faculdade, que a faculdade proporciona, que hoje em dia as universidades estão proporcionando muitos projetos, eu digo pelo que eu vejo na Unife e em outras faculdades públicas que eu tenho mais acesso, tem muitos projetos que podem seguir diversos caminhos diferentes e são diversas oportunidades também de se conhecer e também crescer pessoalmente falando, trabalhar sua inteligência emocional, porque são momentos de estresse que você passa nesse projeto e são coisas muito, são histórias, amigos que você faz também e vale muito a pena. E conta um pouco pra gente dos seus projetos na graduação, então, entrando nesse gancho, por favor. Beleza. Bom, eu acho que aí, antes de entrar na parte dos projetos, é uma coisa importante que quando eu fui escolher os projetos para entrar, quando eu estava na graduação já, né, foi começo de 2015, teve algumas coisas curiosas, né? Tipo, eu comecei escolhendo a princípio mais por manada, né? Então eu tinha entrado em engenharia aeronáutica, então todo mundo queria ir para o aerodesign, né? Então fui fazer aerodesign também. Na época eu comecei a fazer aula de francês, porque todo mundo Aerodesign é o de avião, né? exatamente, Então, competição só de explicando, aeromodelagem. o Aerodesign é uma certa competição, que é uma empresa que faz essa competição, é a SAI, né? A SAI, ela proporciona que estudantes de universidades criem projetos de avião, que seriam aviãozinhos, e são várias competições diferentes. Por exemplo, um avião feito para carregar carga. É um avião de 1 metro, eu acho, de envergadura, né? Tem que carregar carga. Aí tem avião que tem que passar numa argola, e assim vai. Essa seria o aerodesign. Isso, exatamente. E aí tinha começado a fazer aula de francês também, porque tinha a oportunidade de fazer duplo diploma lá na França, é uma coisa que o pessoal falava bastante.
E, em paralelo, acabei entrando também na secretaria acadêmica, que aqui vocês chamam de centro acadêmico, né? Que é onde os alunos do curso aí, pelo menos quem está interessado a mudar alguma coisa no curso, né? Seja na grade, seja na relação com os professores, enfim, seja alguma coisa mais institucional, acaba se envolvendo. E eu entrei nesses três. Só que aí, o meu primeiro ano no curso, eu me senti meio vazio, porque eu tinha essa visão lá na frente de, caramba, eu quero me posicionar de uma forma que eu fique versátil no mercado. Mas eu olhava, falava, caramba, eu tô meio que seguindo o caminho para ir para a indústria, pelo aerodesign, e eu olhava para a indústria e falava, não quero isso para mim. Mas eu vi outras possibilidades que podiam rolar, tipo, eu vi empreendedorismo, no lado mais de startup. Eu já tinha ouvido falar de um cara também que tinha ido trabalhar no Google, mas eu imaginava que nunca seria para mim também. Tipo, eu falei, caramba, o cara deve ser fora da curva e tal. E eu via também o pessoal falar de consultoria na época, consultoria estratégica. Hoje E em isso é uma dia coisa que falam eu... muito, né? Exato. E é uma coisa que eu sempre ouvi bastante lá em São Carlos, mas aqui, pelo menos nessa época em Itajubá, eu via muito pouco, né? Então foi uma diferença que eu peguei lá no começo, né? Mas aí, no final do primeiro ano, eu falei, poxa, eu preciso mudar alguma coisa. Tipo, não tô caminhando do jeito que eu gostava. E aí, o que eu fiz? Eu falei, poxa, já que eu não quero ir para a área de indústria, essa é uma certeza minha, né, na área da indústria aeronáutica, o que eu tenho que fazer? Eu preciso decidir se eu quero mesmo continuar no curso, né? Comecei a ficar com a dúvida e, em seguida, eu comecei a resgatar uma vontade que eu tinha, que era, poxa, eu acho que eu vou transferir para engenharia de produção. Né? E eu comecei a pensar bastante nisso e tal. Só que eu respondi essa escolha de curso respondendo a outra pergunta, que era, onde eu quero trabalhar? Né, lá na frente. E aí eu pesquisei bastante, falei com bastante gente nesse finalzinho do primeiro ano, e eu me identifiquei muito com consultoria estratégica, que é uma área que você entra, você trabalha bastante, você tem uma progressão de carreira muito legal também, remuneração boa, tudo. Então tinha muita coisa assim que eu priorizava e que essa carreira oferecia. E eu via que não fazia diferença eu fazer engenharia A, B ou C para ir para consultoria. Importava era fazer engenharia. E eu via assim, poxa, já fiz 2 anos de cursinho, vou mudar de curso agora, tal. Eu me cobrava muito nesse aspecto, sabe? Então eu falei, quer saber, eu vou continuar no curso e agora eu vou focar para consultoria. E depois que eu tomei essa decisão, para mim ficou muito mais fácil escolher os projetos extracurriculares depois. Entendi. Porque aí eu vi assim, poxa, então talvez eu focar em algo mais técnico não seja o caso, né? Porque eu vou desenvolver um pouquinho mais do que o pessoal fala de soft skills, né? De trabalhar com pessoas, de gerir projetos, que talvez seja mais interessante. E aí depois disso, aí agora sim respondendo essa pergunta, né? Eu fui escolher outros projetos, né? Eu mergulhei de cabeça na secretaria acadêmica, e aí no segundo ano que eu estava lá, né? Eu entrei em 2015, 2016 eu fui diretor de conteúdo, e Diretor de conteúdo é marketing. Não, diretor de conteúdo lá era trazer conteúdo para os alunos. Né? Ah, então, tem a frente de mini cursos, de treinamentos, e até eu consegui trazer alguma coisa vocacional também, trazendo o pessoal do mercado para falar. Mas tinha a parte de viagens também, né? Então eu cheguei a organizar uma viagem com o pessoal para o aeroporto de Congonhas e para a torre de controle lá também. Você foi estar em avião. Foi animal. Tipo, nossa, que lembrança boa. E aí, em 2017, eu fui presidente da Secretaria Acadêmica. Foi um ano, assim, que eu mergulhei de cabeça no meu extracurricular. Tipo, tinha tudo que estava rolando, eu queria estar dentro e tal. E comecei a aprender muito em relação à gestão de projetos, ter uma noção de gerenciamento de time, porque eu vejo que na faculdade a gente tem uma experiência, mas depois lá na frente é completamente diferente. Apesar de eu não gerir ninguém hoje, mas já senti um pouquinho Já dá como pra imaginar como é que é. E aí, bom, a parte de secretaria acadêmica eu mergulhei de cabeça. Fiquei 4 anos, né, na secretaria acadêmica. Eu entrei também numa iniciativa lá que a gente estava fundando uma empresa júnior lá. Olha o erro. Não, mas foi sensacional, porque pegar do zero, né, e construir, desenhar tudo assim, deve ser animal, muito sabe? Então, a gente tava criando a empresa júnior lá do curso mesmo de engenharia aeronáutica, então conversei com muita gente que da Unifei, da Fator. Foi uma experiência muito, muito boa, me deu muita história para contar depois, sabe? Então, foi outra que foi em 2016, 2017 eu tive que entrar de cabeça mesmo para realmente fazer as coisas acontecerem, né? Então, ter essa experiência como fundador, assim, foi muito legal.
E depois, foi lá no quarto ano, que eu já tinha vivido um pouquinho do curso, já sabia um pouco o que era o sentimento geral dos alunos, em relação ao curso, em relação a perspectivas. Eu vim trazendo um pouco dessa dor que eu tinha, mas que eu já tinha resolvido um pouco, e vendo como é que eu poderia ajudar as outras pessoas, né? Que foi como é que eu ajudo o pessoal a ter uma visão do que é possível depois do curso, né? Para eles fazerem essa escolha, mesmo que seja tarde, mesmo que seja no quarto, no quinto, no sexto, sétimo ano, sabe? De aonde eu quero ir trabalhar, sabe? Ou aonde é possível eu ir trabalhar. E isso... Aí eu lembro que eu estava numa aula de projeto de cálculos estruturais, eu estava viajando assim a cabeça e tal. Aí eu falei, caramba, é o LinkedIn, né? Eu comecei a pensar no LinkedIn. Porque no LinkedIn eu consigo pesquisar as pessoas por e-mail ou por nome e Sim. pegar o perfil delas, né? E eu tinha uma lista com todos os ex-alunos do curso de 2002 para frente. Então, eu já tinha lista, só tinha o trabalho braçal de eu pegar esses alunos e mapear eles, né, para fazer essa IC e para entender depois, né, passar um filtro e ver, poxa, quais são as áreas que eles estão trabalhando. E aí foi uma IC que eu fiz com muita paixão, né, foi uma IC que eu fiz, mas foi completamente fora da caixa e me deu muita história para contar lá na frente também, né, tipo, mas é curioso que quando você está no meio da coisa, você nem imagina que, tipo, vai agregar de alguma forma, né? Mas foi isso, tipo, a nível de extracurriculares, os principais aí foram esses três que eu participei. E agora que se tocou um pouco no assunto que eu acho que é muito legal, ainda mais porque o nosso podcast é mais voltado para pessoas de ensino que estão querendo entrar na faculdade, né? Você falou um ponto muito importante, que é que você pensou em mudar para produção. Inclusive, todo mundo da engenharia tenta mudar para produção, vou deixar claro já. E você falou que você tinha esse medo porque você chegou a fazer 2 anos de cursinho e não queria gastar mais tempo. Isso realmente passa pela cabeça de muitas pessoas, tipo, não querer mudar de curso porque vai atrasar mais um tempo, sendo que já fez o cursinho e acaba tendo essa mente de... E eu acho que é muito legal a gente tocar nesse ponto também, agora voltando mais um pouquinho pro seu cursinho, justamente porque tem muita gente que pensa, putz, esses 2 anos de cursinho tô perdendo tempo da minha vida, só que não é, a gente tem que frisar também que as pessoas têm um desenvolvimento diferente, né? E eu gostaria também que você falasse agora disso pra gente ir trabalhando essa parte. Você fala mais da área do no cursinho agora. Agora vamos regredir um pouco pra época do seu cursinho entrando pra faculdade, pra gente falar sobre esses anseios que passavam na sua mente, tipo, será que eu quero aeronáutica? Como é que vai ser? Boa. Nossa, foi uma época bem turbulenta. Eu lembro que foi uma época que eu mudei minha vida, assim, completamente, sabe? Eu adorava jogar bola, ia na academia e tal, só que chegou o terceiro ano do ensino médio, eu falei, não, eu vou mirar no ITA e aí eu vou dedicar 90% do meu tempo na semana para passar nesse vestibular, né? Então, eu tava estudando demais e só focando em exatas também, porque eu falei, é para lá que eu quero ir, sabe? Então, eu tive muito empenho, mas... E aí eu me colocava, né, para me preparar mais, para estudar, tudo nesse primeiro ano de cursinho, só que eu não tinha o lado emocional ainda muito desenvolvido, né, de, poxa, você ir para o vestibular, estar confiante no conhecimento que você construiu e tal, mas eu estava muito confiante na minha escolha, sabe, de, poxa, lá na frente, tudo vai fazer sentido lá, sabe, então agora o que eu preciso fazer é estudar essa matéria, sabe. Então, isso contou bastante, só que no terceiro ano eu aprendi muita coisa de exatas, só que quando chegou na hora do vestibular, eu lembro que eu não estava com um emocional muito bom, não consegui entregar, acho que talvez nem metade do que eu sabia, mas de qualquer forma eu já sabia que eu não estava preparado na época para fazer um vestibular daquele nível, sabe? E eu, naquele ano, eu só tinha prestado o ITA e tinha prestado o Enem também, olhando aqui a Unifei, né? Pelo menos para falar para os pais, pelo menos passei, né? Só que eu não consegui nem passar em engenharia mecânica na época. Eu lembro que daria para passar em outras engenharias, mas eu falei assim, não, se eu for fazer Unifei, eu vou fazer mecânica, mas eu lembro que foi uma decisão que eu tomei que, poxa, eu vou jogar no SISU aqui, mecânica, mas eu não queria nem estar fazendo aquilo, sabe? Porque a minha decisão, na verdade, era outra. E isso veio com o tempo, né? E quando eu fui fazer o primeiro ano de cursinho, aí ninguém estava acreditando, né, que eu ia seguir para a ITA de novo, tal. Às vezes nem eu tava, mas eu falei, não, vou focar porque é o que vai fazer sentido lá na frente, né? Eu tinha uma imagem minha depois, né, tipo, depois desse processo da faculdade e eu tinha que passar por lá, tinha que fazer engenharia aeronáutica. Só que aí eu lembro
de uma aula que eu estava tendo no começo do cursinho, que um professor de literatura comentou que me tocou muito, me identificou, sabe? Comentou para a turma toda, mas eu me identifiquei muito, que era o seguinte: poxa, você está indo agora para prestar o vestibular, né? Você está indo para viver 5, 6, 7 anos da sua vida, tipo, vai para o interior de São Paulo, vai se virar num lugar que você não conhece, onde não tem nada preparado para você e tudo mais, vai conhecer o mundo. E eu comecei a me identificar muito com isso, sabe? Porque eu via que eu estava olhando muito o aspecto profissional, que é importante, e eu vejo que tem que ser a prioridade número um. Só que quando eu olhava para as outras coisas, eu não via nada acontecendo, sabe? Então, de vida social, de tempo livre, sabe? De aprendizado de vida mesmo, né? Tem que De ser morar levado em consideração sozinho. também, porque senão surta também, né? Muito Exato. importante ter equilíbrio. Exato. Então, a gente não é só uma das vidas nossas, né? Apesar de que um momento ou outro é legal você priorizar, dependendo das demandas que cada uma delas tiverem, né? E aí eu falei, poxa, é isso. Né? Só que em relação ao curso, eu tinha muito claro, eu gostava muito da proposta do curso de engenharia aeronáutica. Gostava muito de avião e muito de mecânica. Pior que não, tipo, o de exatas eu gostava de tudo. Eu não conseguia falar uma matéria de exatas que eu não gostava. E eu não conseguia escolher engenharia A, B ou C, só que eu vi que aeronáutica, pô, você tem que saber de tudo, porque você estava sempre mexendo com tecnologia avançada, tudo. E eu falei, não, vai ser engenharia aeronáutica, e eu linkava com essa ideia lá na frente, porque vai me ajudar a ser mais versátil, sabe? Então, isso era uma ideia que eu tinha e eu acreditava muito nela, né? E beleza, né? Aí naquele ano, no primeiro ano de cursinho, eu mudei, né? Em 2013, eu mudei e eu falei assim, não vou fazer ITA, eu quero fazer engenharia aeronáutica na USP em São Carlos. Aí eu conversei com os meus pais, eles falaram, não, daria pra te bancar lá, tipo, uma cidade que tem um custo de vida ok, daria pra te bancar por 5 anos lá. E aí, beleza, eu falei, vou mirar tudo pra fazer lá, né? Só que nesse ano, o que eu tinha aprendido do ano anterior? Poxa, eu não tinha emocional preparado para fazer vestibulares concorridos ainda, né? Eu tinha que treinar essa minha entrega na prova, né? Não só construir conhecimento, mas o dia também. Então, eu fui prestar outros vestibulares, o Unesp, prestei IME, prestei ITA, de novo, aí eu prestei o Enem também, e aí esse ano já foi bem diferente, porque eu já estava aí 2, 3 anos construindo conhecimento, né? Tipo, e aí conforme eu fui pegando experiência no processo da prova, eu comecei a passar nos vestibulares, sabe? Então, tipo, no ITA e no IME, eu fui aprovado a nível de entrar na lista de espera, né? E no IME eu fui até chamado, mas não fui. E aí minha família rolou uma pressão, porque caramba, como que você não vai, né, e tal. Mas o que me deu um gostinho especial foi o ITA, eu consegui tirar todas as notas para entrar na lista de espera, sabe? Porque entrando na lista de espera, você já é um aluno que poderia estar na E a prova do ITA é uma prova já mais complicadinha, digamos assim. O nível da prova é mais alto também. ITA e IME são bem parecidos. São bem parecidos. Eu não conheço muita prova do IME, eu conheço do ITA só. Elas são bem parecidas. Mas aí passei aqui na Unifei também, né? E falar o não para a Unifei foi o mais difícil, né? Porque eu cheguei lá a fazer matrícula, só que eu fiz matrícula na Unifei por alguns dias só para tentar escapar do exército, né? Aí eu fiz. Aí depois eu cancelei a matrícula. E eu que mesmo com a matrícula da Unifei eu quase fui chamado. Complicado. Pois eu quase fui chamado também. Mas aí meus pais estavam achando que eu ia fazer, porque eu fui fazer matrícula lá e tal. Só que eu falei, não vou. Mas eu arrumei uma bolsa integral para fazer mais um ano de cursinho aqui. Mas aí por que eu fui fazer mais um ano de cursinho, né? Porque na USP, em São Carlos, lá no curso de Engenharia Aeronáutica, são 40 vagas, né? Eu fiquei em 58, foi o último vestibular que eu fiz naquele ano, e a lista rodou até 56. Nossa. Né? E eu lembro quando foi tendo as chamadas terceira, quarta, quinta, eu esperança que ia dar, mas eu já estava entrando no cursinho e falei, não, vou tentar de novo e pronto. Só que aí foi um ano até um pouco diferente, porque todo mundo olhava e falava, cara, tipo, você tinha tudo na mão e foi tentar outra coisa, sabe? Tipo, faz aqui, tá todo mundo fazendo e tal. Só que eu tinha muito claro isso, sabe? De, caramba, tipo, um objetivo é algo lá na frente, sabe? Quero ter uma experiência mais nessa linha, uma experiência diferente. E aí eu fiz, foi um ano bem difícil também, assim, emocionalmente, né? Porque você começa a olhar para o lado, né? Tá todo mundo já na faculdade, já tem gente falando de fazer intercâmbio e tal, e você se cobra muito, né? Eu acho que é uma época que a gente se compara muito com outras pessoas e isso tira, às vezes, a nossa referência, né? Que tem que ser a gente, não é o que as outras pessoas estão fazendo, né?
enfim. Mas aí eu prestei vestibular nesse ano, aí eu não prestei os vestibulares militares, fui prestar só o Enem e também a FUVEST, né? E aí deu tudo certo, tipo, eu passei lá e aí em seguida, o que aconteceu, né? Aí eu passei, eu lembro do dia, tipo, foi um dia muito, muito esperado. Acho que foi o dia 10 de fevereiro, nossa, não lembro agora o dia, mas eu lembro que foi no comecinho assim de fevereiro. Ah, não, foi dia 31 de janeiro. A programação era sair pro dia 1º de fevereiro de 2015, a lista, né, da primeira chamada, mas saiu dia 31 de janeiro, saiu um dia antes, todo ano saía. E aí eu lembro quando eu tava dando para atualizar a página do celular, apareceu e apareceu meu nome e, tipo, caramba, foi um dia, assim, inesquecível, sabe? Tipo, era um peso que eu tinha nas costas, uma cobrança muito que eu trazia dos meus pais, nem me cobravam direito, era mais eu mesmo. E de repente tudo começou a fazer sentido, sabe? Sim. Tipo, caramba, dei o primeiro passo, né? Então, era vida nova e tal. E aí foi essa história, né, de faculdade, de engenharia aeronáutica lá, a parte de secretaria acadêmica, empresa júnior e tal. Mas essa parte do vestibular, ela foi muito difícil, né? Eu acho que entram várias coisas aí, tipo, entra essa incerteza, né, por a gente se comparar muito com outras pessoas, né? Você olha assim, poxa, mas por que você não faria medicina, então, né? Médico recebe bem, trabalha onde quer, mas para mim era algo diferente. Eu queria ter essa carreira versátil, sabe? De trabalhar em outras áreas. É uma coisa que me motiva muito até hoje. Então, eu via que fazia sentido para mim seguir na área de exatas, né? Então, para mim, assim, essa parte de vestibular, ela começa você pensando lá na frente, não é na faculdade, não é no curso, mas é depois disso, né? Onde você quer trabalhar, porque a faculdade vai te levar até lá. Muita coisa legal vai acontecer até lá, entendeu? Mas ela não é um fim em si mesma, ela é um meio para outro fim, né? Só que a sua carreira e a sua profissão, ela é uma coisa que você vai construindo depois também. E eu acho que uma coisa legal de pensar também, pelo menos olhando hoje, né, para o mercado de trabalho, a forma como eu vejo hoje o vestibular, ele é uma janela de oportunidade que você tem para ter um acesso um pouco mais exclusivo no mercado de trabalho, em alguma área que você gostaria de trabalhar, sabe? Então, você trabalhar como engenheiro, como médico, tudo mais. Se você não gosta, poxa, eu já quero começar a empreender agora, ou tem uma loja do meu pai aqui, eu quero ir tocando. Eu acho que esse é o momento, agora que você está no final do ensino médio, você tem que decidir, sabe? Porque senão você vai gastar aí 7, 8 anos focando todas as suas energias numa coisa que não vai fazer sentido para você lá na frente. Que você só vai estar fazendo o que todo mundo está fazendo, sabe? É complicado. Por exemplo, falando eu como caso, que eu sigo no caminho que você, né? Eu entrei na engenharia, mudei de curso, inclusive, só que eu percebi que minha vocação não era engenharia. Só que, graças a Deus, a gente consegue achar outros caminhos também, que a gente pega áreas totalmente diferentes, como a comercial, áreas seja comercial da parte da venda, ou como a pós-venda também, e a gente pode trabalhar em diversos setores. Tem de engenharia que vai para a parte de marketing também, então acaba sendo um negócio bem complicado, tipo, que ajuda nesse ponto, que a gente pode seguir diversos caminhos. E eu penso nisso também. A gente pode ter essa missão, pensar nisso também, por exemplo. Eu quero entrar na universidade de engenharia, mas eu não sei se eu quero engenharia. Ok, vão ser 5 anos com umas matérias que você não vai gostar, mas passando isso, você tem o seu diploma e você pode atuar numa área que você goste. Exato. E só para fechar esse ponto do acesso exclusivo, então, no mercado, exatamente isso. Quando a gente vai olhar para, por exemplo, algumas startups, empresas de consultoria, por que eu estou dando esses exemplos também, né, de consultoria, mercado financeiro, tudo em São Paulo? Porque foi o que eu vivi mais. Mas pode ser que para outras linhas aí de carreira seja diferente, tá? Mas o que eu notei é a porta de entrada para você conseguir o estágio, para você conseguir a primeira experiência nessas empresas, é você ter um diploma. Sabe? Sim. Então, não importa tanto o nome do carimbo que tem, e do que eu já vi das diferentes empresas, cada vez isso tem contado menos. Hoje a gente tem uma régua geralzona, assim, para todas, mais ou menos lá em São Paulo. Mas o que conta muito é a história que você tem para contar e as oportunidades que você está querendo correr atrás, sabe? Sim. Então, se já teve alguém que passou lá e conhece a faculdade que você vem, sabe? Se você já tem um contato com alguém, essa parte do networking é o que vai contar muito também, né? Aí ajuda bastante. Mas agora falamos da sua época de cursinho, né? E vamos para encerrar, então, falar agora do seu ensino médio. Pra contar desde então como é que foi o começo até o fim, pensando.
Boa. Nossa, boa lembrança. Até no começo da pandemia eu estava sonhando um pouco com a época do ensino médio aqui. Mas, bom, o ensino médio ele começou no final do ensino fundamental, né? Então eu vim de uma escola que era muito pequena, que era o Castelo do Saber, que chamava na época, mas era lá no SESI, né, no clube aqui, em Itajubá, né? A escola era dentro do clube, então a gente usufruía da infraestrutura, piscina, quadra, tudo, né? Então eu fiquei desde o maternal até a oitava série lá, e eu lembro que na minha turma de oitava série tinham 7 pessoas, sabe? Então era um ambiente muito família, eu conhecia o pessoal de outras turmas também e tal. E assim, essa época do ensino fundamental, eu era uma criança assim, normal, tipo, adorava praticar esporte. Eu sempre fui muito tímido e a maioria das minhas amizades eu fazia praticando esporte, sabe? Jogando bola e tal. Então você faz uma tabela com alguém que você não conhece, meu, daqui a pouco você já tá cumprimentando e tal, e eu ia fazendo amizade assim, sabe? Muita gente tímida eu encontro aí que fez amigos através do esporte mesmo. No caso, meu nunca foi esporte, porque eu nunca gostei. Mas assim, eu já ouvi muito isso mesmo. E aí chegou no ensino médio, e aí a gente fica olhando, né? Poxa, né? Qual que é o colégio que ia ser legal estudar aqui, em Itajubá, né? E meus pais queriam muito que eu fosse para um certo colégio, mas eu escolhi outro porque eu já tinha alguns amigos, sabe? E eu fui estudar nesse outro colégio, só que já era um ambiente muito diferente já, sabe? Tipo, me lembrava bem no começo, assim, a parte de alguns filmes americanos, sabe? De ter um grupinho, cada turma tem um grupinho, né? Que interage de certa forma com outros, tudo mais. E aí tem o pessoal que é um pouquinho mais descolado, tem o pessoal que não. Eu era tímido, tipo, ficava na minha, tinha meus amigos, ficava Mas seus amigos dessa segunda escola do ensino médio são os amigos nossos até hoje. Exato. Tem isso. Mas eu sempre era de boa e uma coisa que acontecia também, eu perdi média em todas as matérias, em pelo menos algum trimestre ou semestre lá também. Não, acho que era trimestre lá, então eu lembro de perder média em matemática, química, português, biologia, tudo, Perder né? média, que você quer dizer, é ficar de recuperação? Ficar de recuperação, tudo. Tipo, eu ia levando, fazendo o mínimo que precisava fazer, sabe, pra ir passando, mas nunca fui aluno de destaque, nada. Até o final do segundo ano do ensino médio, eu gostava muito de praticar esporte, sabe, de jogar no computador e tal. Então, era o que eu queria dedicar meu tempo, sabe? Então, a escola eu só queria tocar para, poxa, quando que as férias, pra aproveitar 100%, né? Mas nessa época também, o que acontecia, eu comecei a ter minha primeira experiência profissional, né? Que eu comecei a trabalhar como garçom em feriado, final de semana e férias no restaurante de um tio. E essa experiência foi muito boa para mim, porque era um momento de vida, né? Tava com 14 anos, você quer ter poxa, tava todo mundo tendo um celular na época, né? E, não, agora tá tendo um PlayStation, né? E eu olhava assim para minha família e falava, e aí, pai, dá para esperar um videogame esse ano? Eu falava, meu, não dá. Tipo, porque você tem uma irmã especial, a gente tá correndo atrás para fazer tratamento com ela, tudo. E aí eu via, poxa, então talvez faça sentido eu conseguir tirar minha renda, né? E trabalhando assim, eu comecei a ter a primeira noção de contato com dinheiro e de gerenciar, sabe? De ter isso, né? E também comecei a ter minha primeira experiência profissional lidando com cliente, né? Então, às vezes gente importante que é no restaurante também você ia atender, então você tinha que manter uma postura, mas principalmente, né, ter responsabilidade, ter comprometimento de chegar no horário, sabe? De estar bem para ir trabalhar, tudo. Acho que isso foi uma coisa que contou bastante, né? E no primeiro e no segundo ano do ensino médio eu estava trabalhando já, eu comecei a trabalhar no finalzinho do ensino fundamental. Mas aí no final, né, na transição aí do segundo ano do ensino médio para o terceiro ano, aí foi quando eu mudei a chavinha, sabe? Eu desliguei do trabalho, desses objetivos mais imediatos de ter um celular aqui, sabe? De ter um videogame e tal, para começar a apostar todas as minhas fichas lá na frente, sabe? Dei no poker que a gente chama de all-in, né? Tipo, você pega todas as fichas e aposta numa jogada só. E aí eu mudei 100%, parei até de praticar esporte. Resumindo, né, eu sacrifiquei muita coisa da minha vida social e pessoal mirando em alguma coisa que eu queria construir na minha vida profissional depois, sabe? E porque eu estava muito confiante da escolha. E aí foi assim, tipo, no terceiro ano do ensino médio eu só estudei, sabe? Tipo, foi 100% vestibular. Sempre, nossa. Então, terceiro ano, mas você
Quando você fala 100% vestibular, você realmente faz 100% vestibular ou você chegou a fazer uma coisa ou outra, assim? Ou, tipo, no final de semana, você ia ver seus amigos ou você ficava estudando? Cara, eu jogava bola com Aham. os meninos, eu gostava de marcar futebol no sábado, a gente jogava, mas antes eu jogava, acho que terça e quinta, Uhum. ia na academia de Nossa. segunda a sábado, sabe? Uhum. Só que aí eu vi que sábado, assim, poxa, jogar uma bolinha com o pessoal É bom, era muita legal. sanidade também. Exato. Eu lembro que eu tinha meu Play 2 ainda, então eu jogava um fifinha, sabe? Uhum. Mais no final de semana. Mas eu percebo hoje também que eu peguei muito pesado comigo nessa mudança de chave, sabe? Tipo, mudar assim, Uhum. da água pro vinho, sabe? Acho que uma mudança gradual é muito mais bem-vinda, É sabe? menos Você vai se agressiva. adaptando Uhum. mais, mas o desafio da mudança gradual, assim, de você ir mudando aos Pra pouquinhos, manter, ter o... é ter disciplina e você ser muito honesto consigo mesmo, de quando você tá mudando ou quando você só tá falando assim, ah, não, eu vou mudar na semana que vem, sabe? Uhum. Você só tá sendo você está ficando no seu conforto ali, você não está Uhum. fazendo nenhuma mudança específica mesmo, né? Então, a vantagem da transição abrupta é que é preto ou branco, sabe? Não tem zona cinzenta para sua sinceridade consigo Uhum. mesmo, sabe? Então, ou você está lá estudando ou você não tá caminhando para onde você quer, sabe? Uhum. Mas aí tem prós e contras de cada abordagem, né? Mas eu Sim. vejo que talvez uma mudança gradual poderia ter sido mais tranquila, olhando para todas as áreas, né? Da, Uhum. da vida, assim. Entendo. Mas beleza. Para a gente encerrar, então, eu queria que você falasse o que o engenheiro aeronáutico faz, de fato, se seguir a carreira, para dar uma ideia aos alunos. Boa. Cara, a engenharia aeronáutica tem algumas áreas, olhando o lado de indústria, tá? Que eu vejo que o pessoal vai trabalhar e até que a gente foca na época da faculdade, né? Tem a parte de estruturas, que é uma coisa que eu fui descobrir na faculdade, eu não imaginava. Estruturas quer dizer aquela parte de polímero, aquele glare, essas coisas? Estruturas um pouco mais na linha de você estudar esforços, que uma estrutura está Ah, sim, sim. submetida, um pouco mais na linha de engenharia civil, Resistência a sabe? materiais, essas coisas? Exato, só que a gente estuda estruturas finas, sabe? Hum, Então é um caso mais particular de engenharia que civil. no caso, estruturas finas seria o polímero junto com o metal, essa parte? Ou... Entra também, tem Aham. interseção, mas aí é mais na linha de materiais, Ah, né? Mas entendi. essa é uma outra linha também, Aham. tá? Então, só para enumerar aqui. Tem essa parte de estruturas, Uhum. que, nossa, há algumas horas dá até um pesadelo também, Aham, mas, imagino. mas dá para sobreviver. Aham. Aerodinâmica, dá para você especializar também em CFD, Uhum. tudo, e virar um aerodinamicista, né? Tipo, uma coisa que com a pesquisa eu consegui ver pessoas que se aprofundaram na área, né? Então, ou você foca em aerodinâmica de um certo modelo de avião, Uhum. ou você foca em trabalhar um túnel de vento, por exemplo, né? Você fica Uhum. especialista em criar condições para fazer experimentos e tal. Tem a parte de materiais também, Uhum. né? Que você comentou muito bem. Então, agora a gente está num processo de transição para tentar substituir, né, metais Por por polímeros. polímeros, né, em Uhum. aeronaves, para você Inclusive, eu fiz um economizar estudo disso em um peso. projeto meu. Ah, pode Por isso que crer, eu tô falando. pode crer. Aí tem outras áreas, tem uma área um pouco mais geral também, que é a área de projetista, né? Então Uhum. que você fica Fica unindo mais geral tudo, na né? parte dos aviões. Aham. Exato. Mas aeronaves, aeronáutica, você está falando apenas de aeronaves como aviões? Ou chega a trabalhar também a parte de foguetes, mas essa parte de ciência espacial? Boa. Essa pergunta é muito boa, Uhum. porque assim, ela dá até para dar um panorama dos cursos aqui, pelo menos o que eu vivi na época da faculdade, né, Aham. de cada um dos cursos aqui no Brasil, né? A gente tem o curso do ITA e o curso da USP, eles são focados em asas fixas, né, ou seja, aviões. Tá? Tem um pessoal que é Aham. interessado na parte aeroespacial, Aham. mas no ITA tem engenharia aeroespacial, que é exatamente com esse Ah, foco, coisa. e na engenharia aeronáutica lá em São Carlos tem até um grupo de foguetes, Uhum. um extracurricular também, chama Topos e tal. Mas aqueles foguetes de Mas, 2, 3 metros? Ou é. cara, eu não conheço direito Sei, porque aqui porque no eu não Unifei tem um projeto de tive. foguetes também, que é onde 2, 3 metros, assim, vai. Tá, talvez seja Uhum. nessa linha. Uhum. Mas não é uma coisa oficial do curso, sabe? É uma coisa, assim, extracurricular que o pessoal faz, né? Eu sei que tem engenharia aeroespacial na UFMG também. Uhum. E ela, de novo, né? Se a aeroespacial é foco em lançamento aí De de foguetes. foguete e tal. Mas é Satélites, essas curioso coisas. que tem muita gente da UFMG indo trabalhar na Embraer Ah, é? agora, porque é um Aham. conhecimento que você Sim, consegue sim. transmitir e navegar entre as Aham. áreas, né? Mas eu lembro que tinha engenharia aeronáutica também
em Uberlândia, na UFO, e se eu não me engano, na UFSC, em Santa Catarina, tinha engenharia aeroespacial, aeronáutica, não lembro certinho, mas nela não lembro qual ênfase, mas eu sei que a daqui da Unifei, a mecânica aeronáutica, o foco dela já é em asas rotativas, né? Então é no foco de helicóptero. Então essa é a principal diferença que a gente tem aí com os outros cursos, sabe, do Brasil. Mas beleza. Então, obrigado, Flavinho. Foi um prazer ter você aqui hoje. E é isso, gente. Essa foi a primeira edição do CAI Convida. Nosso entrevistado de hoje foi o Luiz Flávio, professor de matemática 2 do cursinho, do CAI no caso. E em breve teremos mais entrevistas com novos panoramas da vida, seja do ensino médio até a graduação e também ao mercado de trabalho. É isso, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.